Fala, galerinha! Hoje vamos falar sobre este livro aqui, Hábitos Atômicos, de James Clear. Hábitos Atômicos, os 5 primeiros capítulos que podem mudar a sua vida. Quem nunca, né? Você alguma vez já prometeu para você mesmo que iria mudar de vida, ia começar a fazer exercícios, economizar dinheiro, estudar mais ou cuidar melhor da sua rotina, mas depois de alguns dias acabou desistindo. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que apresenta uma ideia muito simples, mas poderosa. Pequenas mudanças que podem produzir resultados enormes ao longo do tempo. Eu estou falando do livro de Hábitos Atômicos de James Clear. E nesse vídeo vou explicar os 5 primeiros capítulos e mostrar como podemos aplicar essas ideias na nossa vida real. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. E roda a vinheta. Opa, não temos vinheta. Não temos vinheta porque eu ainda não sei fazer vinheta. Mas eu vou aprender e prometo que eu ensino vocês aqui no canal também, tá bom? Então vamos para o capítulo número 1. O poder dos pequenos hábitos. A introdução nós vamos pular, tá? Eu reli o livro novamente, eu já tinha lido e reli ele novamente. E vamos falar sobre os 5 primeiros capítulos. Capítulo 1. O poder dos pequenos hábitos. James Clear ele começa mostrando que grandes transformações normalmente não acontecem de uma hora para outra. Elas são construídas através de pequenas ações, essas ações repetidas, né? Pequenas ações repetidas. Ele fala que a gente deve imaginar melhorar apenas 1% por dia. Uma mudança de 1% por dia pode parecer insignificante hoje, mas quando repetida durante muito tempo, ela pode gerar uma diferença enorme. E o contrário também acontece. Quando a gente faz pequenas escolhas ruins e repetidas, todos os dias podem nos afastar dos nossos objetivos. Então, ele diz que pequenas mudanças boas, né, faz a gente criar o hábito, só que as coisas ruins que a gente repete dia a dia, também pode nos afastar dos nossos objetivos, né? Por exemplo, assim, você não precisa começar dizendo, vou fazer 1 hora de academia todos os dias. Não, você deveria falar diferente, vou caminhar durante 10 minutos, por exemplo, porque o objetivo inicial é criar o comportamento, depois você vai aumentando gradualmente, né? Então, se você disser assim, eu vou caminhar 1 hora por dia. Não, você tem que ir fazendo aos pouquinhos, teu objetivo é caminhar 1 hora por dia, mas não precisa você caminhar essa 1 hora de 1 hora para outra, você começa aos pouquinhos, hoje começa 5, amanhã começa 10 e assim vai aumentando gradualmente. Aí você cria esse comportamento né, na mudança dos teus hábitos. Primeiro é como ele diz no livro. Primeiro você cria o comportamento, depois você gera o hábito. A grande lição desse primeiro capítulo é para não
subestimar as pequenas mudanças, que são essas pequenas mudanças que vão gerar os grandes resultados. Sobre o capítulo 2 agora. Vamos ver aqui nas minhas anotações. O capítulo 2 é: seus hábitos definem quem você é. Nesse capítulo aqui, aparece uma das ideias mais importantes do livro, assim, na minha concepção, que existem diferentes maneiras de pensar sobre mudança. Você pode pensar, quero perder 10 quilos. Isso seria focar no resultado. Ou então, quero fazer exercícios regularmente. Isso é focar no processo. Mas existe ainda, ele refere no livro, né, que existe ainda um nível mais profundo. Quero me tornar uma pessoa que cuida da própria saúde. E isso seria trabalhar a sua identidade. E segundo o autor, o James Clear, mudanças duradouras, elas acontecem quando os nossos hábitos passam a estar relacionados à pessoa que nós queremos ser. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Segundo o autor, o James Clear, né, autor do livro, mudanças duradouras, elas acontecem quando nossos hábitos passam a estar relacionados a pessoas que queremos ser, como eu falei. Por exemplo, em vez de dizer, preciso ler um livro, né? Preciso ler este livro. Não. Diga assim, sou uma pessoa que gosta de aprender. Em vez de dizer, eu preciso economizar dinheiro. Não, você pensa, sou uma pessoa que cuida bem do meu dinheiro. Então, assim, ele refere que cada pequena ação funciona como um voto para que a pessoa que você deseja se tornar. Não sei se vocês conseguem me compreender. Por isso que ele diz assim, que os nossos hábitos, eles passam a estar relacionados à pessoa que queremos ser, como eu falei antes. Então, assim, eu preciso ler esse livro. Não, eu não preciso ler esse livro. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, que gosta de aprender, por isso que eu vou ler esse livro. Daí, já lá no capítulo 3, ele fala sobre como criar um bom hábito em 4 passos. Nesse capítulo, né, no terceiro capítulo, o autor ele apresenta a estrutura dos hábitos. Que ele coloca assim que um hábito ele pode ser entendido através de 4 etapas, que seria as 4 etapas. A primeira seria a deixa, o desejo, a resposta e a recompensa. A deixa seria algo que chama a tua atenção. O desejo é quando surge uma vontade, quando te dá vontade. A resposta é quando você realiza uma ação. E a recompensa é quando o seu cérebro ele recebe algum benefício. Então, assim, para ilustrar, vamos imaginar o hábito de ficar vendo o celular o tempo inteiro. O celular tá lá, quietinho, e de repente você recebe uma notificação. Essa seria a primeira etapa, a deixa. Aí, veio a notificação, fez o barulhinho, o que você teve? Você sentiu a curiosidade. O que seria isso? A segunda etapa, que seria o desejo. Aí, recebeu a notificação. Quero saber quem é? O que eu vou fazer? Vou lá e pego o celular. O que é isso? A terceira etapa, que seria a resposta. E daí você vai lá, pega o celular, olha a resposta, encontra uma mensagem ou alguma novidade na mensagem. O que é isso? Isso é a recompensa. Você foi lá, você fez as 4 etapas. Você fez as 4 etapas ali, né?
Então, é assim que muitos comportamentos, eles se tornam automáticos. Vocês já perceberam como o hábito da gente ir lá pegar o celular é automático? Vem a mensagem, a gente vai lá, pega, olha e recebe a recompensa. Não é assim? Isso é um hábito automático. Só que isso não é uma notícia ruim. A boa notícia é que a gente pode usar essa mesma lógica para criar hábitos positivos. Vocês entendem? Isso que o James Clear ele refere no seu terceiro capítulo, essas 4 etapas. Então, já no quarto capítulo, agora a gente vai para o quarto capítulo, tá? Seria o quarto capítulo, o título é assim: O Homem que Não Parecia Certo. Nesse quarto capítulo, o autor ele conta uma experiência que mostra como os pequenos detalhes eles podem influenciar no nosso comportamento. A ideia central desse quarto capítulo é que aquilo que a gente faz repetidamente pode transformar a nossa percepção sobre nós mesmos. Ele dá um exemplo assim que ele fala pra gente imaginar uma pessoa. Duas pessoas, aliás. Ele fala pra gente imaginar duas pessoas. E uma diz: Eu estou tentando parar de fumar. E a outra diz: Eu não sou fumante. Parece uma diferença pequena, mas existe uma diferença de identidade entre as duas frases. Uma pessoa está tentando abandonar um comportamento, a outra está dizendo que aquele comportamento não faz parte de quem ela é. Entende? Vocês conseguem entender? Então, isso nos leva a uma pergunta bem importante, que é: que tipo de pessoa você está se tornando através dos seus hábitos? E é essa pergunta que eu estou me fazendo também. Que tipo de pessoa que eu estou me tornando com os hábitos que eu tô tendo? Então, por esse motivo que eu tô lendo esse livro, já, como eu falei, eu já tinha lido ele, eu já tinha mudado alguns hábitos, mas eu estava na zona de conforto novamente e resolvi reler ele junto com vocês e explicar todos os capítulos. Vou fazendo de 5 em 5 capítulos, que eu acho que fica melhor. Assim, porque dá para fazer um vídeo assim, bem resumido, porque eu acho que é uma indicação, assim, de um livro que todo mundo deveria ler. Que eu acho esse livro, assim, sensacional. Mas vamos tocar o barco, vamos em frente, né? Vamos para o quinto capítulo. O quinto capítulo seria, o título é A Melhor Maneira de Começar um Novo Hábito. E aqui a gente chega numa parte que ela é mais prática, ela é extremamente prática. No livro, o autor fala assim que para a gente criar um hábito, a gente precisa tornar o comportamento mais fácil de ser executado. E um dos comportamentos apresentados, um dos conceitos, aliás, um dos conceitos apresentados é a importância de deixar claro quando e onde você vai realizar essa determinada ação. Por exemplo, eu tenho um objetivo que é voltar a estudar novamente. Eu quero começar a estudar para concurso novamente. Então, assim, por exemplo, se eu disser assim, vou estudar, é uma frase muito vaga. Agora, presta atenção se eu falar assim, todos os dias, às 19 horas, vou estudar durante 20 minutos aqui na minha bancada, na bancada do meu quarto. Vocês não acham que ficou assim muito mais específico? Isso, segundo o autor, é você especificar bem o que você quer fazer,
ele aumenta muito mais a chance do comportamento realmente acontecer, do que você deixar uma coisa vaga assim, ah, vou começar a estudar novamente. Tá, mas quando? Que hora? Onde? Quanto tempo você vai estudar? Entende? Então a gente tem que, como se diz assim, dar nome aos bois. Junto com isso, o autor ele sempre refere assim que é mais fácil a gente associar um novo hábito a um hábito que a gente já possui. Por exemplo, depois de tomar meu café, de manhã cedo, eu vou ler 5 páginas de um livro, por exemplo. Tô dando um livro, tá? Tô dando um exemplo, tá? Se você quer começar a ter o hábito da leitura, você vai fazer isso, né? Vai definir um horário, onde você vai ler, né? Isso seria associar um hábito, que é o quê? Todo dia de manhã cedo, o que que eu faço? Eu levanto, tomo café, e depois do café, eu vou associar um hábito, que é ler 5 páginas de um livro. Ou então, outro exemplo assim, digamos, depois de escovar os dentes, eu vou organizar minhas tarefas do dia, entende? Então, assim, você já tem um hábito, que é escovar os dentes, todo mundo já tem esse hábito, né? Então, por que não associar um hábito a ele? Um hábito que você queira mudar e que você queira introduzir, né, no seu dia a dia. Assim, um comportamento já existente funciona como um gatilho para o outro hábito, entende? Que já vai começando, você vai criando o comportamento que vira hábito, e quando vê, você já tá fazendo automaticamente, como aquele exemplo do celular que eu dei. Chega a mensagem, você pega o celular, olha o que que é, e assim sucessivamente, né? E agora, no final do vídeo, eu vou propor um desafio para quem tá assistindo, tá? Assim como eu também quero mudar os meus hábitos, eu também vou fazer o desafio, tá? Vocês vão escolher apenas um hábito que vocês gostariam de desenvolver. Pode ser o quê? Ler 5 páginas por dia de um livro, guardar uma pequena quantia de dinheiro por mês, por semana, por dia, vocês escolhem. Pode ser caminhar 5 minutos por dia, caminhar 10 minutos por dia, e vocês escolhem. Se desafiar a beber mais água, esse é um hábito bem importante. Inclusive, ó, meu copinho tá aqui, vou beber um pouco. Que esse já é um hábito que eu tô mudando, que é de beber mais água. Vou tentar passar menos tempo no celular. Vou voltar a escrever como eu escrevia normalmente. Tenho muitos cadernos que eu gosto de escrever. Gosto muito de ler, vou voltar a ler e a escrever novamente. Esse é um hábito que eu quero voltar a fazer. Isso que eu tô falando para vocês aí, essas ideias de hábito, que é o desafio, tudo isso eu quero fazer, tá? Que eu quero ler 5 páginas por dia. Na verdade, eu quero ler mais de 5 páginas por dia. Eu quero ler 15 páginas por dia, porque eu quero voltar a ler novamente. Como eu lia um livro por semana. E eu tô numa zona de conforto em que eu parei de ler. Então, vamos voltar ao desafio. Ler 5 páginas por dia, guardar uma pequena quantia de dinheiro, caminhar 10 minutos, beber mais água, passar menos tempo no celular e estudar algo novo. Esse também é um hábito que eu quero mudar. Eu quero aprender o espanhol, eu quero voltar a aprender espanhol. Eu tava aprendendo espanhol, parei, porque obviamente que outras coisas apareceram aí no meio do caminho, e eu acabei deixando os estudos do espanhol de lado. Eu aprendo sozinha, tá? Eu estudo sozinha, eu gosto muito de estudar sozinha. Por isso que o nome do meu canal é
curiosa do mundo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Então, para ajudar nessa tarefa, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, que vocês vão completar a frase. Vou escrever aqui no caderninho, tá? Vou escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, aqui. Frase. Vocês vão completar essa frase. Depois de, eu vou. Vocês percebem que aqui é associar um hábito ao outro? Associar um hábito existente ao outro? Por exemplo, depois do café da manhã, vou caminhar durante 10 minutos. Entende? Mais ou menos é neste sentido. Então, comece pequeno. O objetivo não é transformar a nossa vida inteira amanhã. É começar a construir uma nova identidade através de pequenas ações. Como ele fala lá no primeiro capítulo, né? A gente vai mudar 1% ao dia, tá bom? Então, a gente vai fazer esse desafio e eu vou fazer também esses desafios e vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos encerrando este vídeo, então, né? Se existe uma mensagem nesse livro, nesses livros, não, nesses 5 primeiros capítulos dos hábitos atômicos, é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenas ações repetidas podem mudar a direção de uma vida inteira. Vocês entendem? Então, escolha um pequeno hábito e comece hoje. Hoje não, porque agora já é de noite e hoje é domingo, mas comece amanhã. Escolha um pequeno hábito, pega os exemplos ali que eu dei do nosso desafio e comece amanhã. Vamos pensando essa noite, comece amanhã. Vamos mudar os nossos hábitos, vamos beber mais água, vamos caminhar mais, vamos aprender uma coisa nova, vamos passar menos tempo no celular, né? Vamos ter menos tempo de tela. Então, para encerrar, se você gostou desse vídeo, deste conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também está tentando mudar de vida. Ou, se você tem algum amigo, alguma amiga e você acha que aquela pessoa deveria mudar alguns hábitos, passe esse vídeo para essa pessoa também. E me conta aqui nos comentários, qual hábito você gostaria de começar amanhã? Hoje não, que já tá de noite, como eu falei, mas amanhã. E no próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada pelos próximos capítulos de hábitos atômicos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!